Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Jesus é bom e nós estamos na sua presença. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e quero fazer uso do versículo 4 para estarmos aqui transmitindo aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Livro de Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento, é a segunda subdivisão aí do Novo Testamento, o único livro histórico, capítulo de número 2, e vamos ler o versículo de número 4. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Quem achou, confirme dizendo amém. Diz o texto: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Parte A: e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso é o que nos interessa para essa noite de hoje, tá bom? Antes da gente começar a ministrar a palavra do bom Deus, eu quero aqui nessa noite, nessa minha saudação inicial, agradecer a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de retornarmos novamente a essa casa, a essa igreja. E como da outra vez que tivemos aqui, expressamos e informamos que esse ministério tem sido referencial para a nossa cidade. E louvo a Deus pela vida do pastor Eliomar, pastor presidente desta obra, que o Eterno o abençoe ricamente sempre e que seu ministério seja sempre frutífero para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos de uma forma em geral, minha gratidão a Deus pela vida de todos, ao conjunto que estava aqui louvando ao Senhor, que Deus vos abençoe e vos agracie sempre, em nome de Jesus Cristo. Uma outra observação, rapidamente, a gente começa a ministrar. Quando nós estivemos aqui, eu acho que no mês de setembro, eu apresentei a alguns irmãos alguns trabalhos nossos, e apresentei esse livro de nossa autoria, que tem por tema Escatologia, assim será o fim. É um apanhado escatológico, desde as profecias relacionadas à volta de Jesus, até o último ponto da escatologia, que é novo céu e nova terra. E só para você ter uma ideia, quando a gente fala de escatologia, ou da volta de Jesus, ou do arrebatamento da igreja, a gente precisa ter alguns entendimentos acerca de algumas coisas, como por exemplo, volta de Jesus e arrebatamento da igreja são duas coisas completamente diferentes. Não dá para ter arrebatamento se não houver a volta de Jesus. E muitas das vezes há essa confusão. Alguém fala da volta de Jesus se expressando com o arrebatamento da igreja, mas é completamente diferente. Uma outra coisa interessante é que existem 4 escolas que estudam escatologia, que é a escola preterista, idealista, futurista, e nós temos também a historicistas. E ambas escolas, na verdade, pontuam dentro de tempos as questões das profecias relacionadas à escatologia, ok? Então nós temos uma escola que estuda as profecias no passado, outra no presente, outra no futuro, e outra que na verdade não coloca as profecias dentro de tempo nenhum. Então aqui a gente aborda claramente a diferença dessas 4 escolas, além de mais de 150 perguntas e um mini dicionário escatológico para o seu conhecimento nesta área. E quero apresentar hoje também mais um livro de nossa autoria,
que tem por tema a Bíblia, manual e introdutório. Nesse livro, na verdade, a gente aborda alguns pontos relacionados ao livro que você usa, ao livro que você carrega, ao livro que está acima de qualquer outro livro, que é a palavra de Deus. Então, aqui a gente aborda claramente alguns pontos. A gente sintetiza aqui todos os 66 livros da Bíblia, pontuando data, quem escreveu e algumas coisas mais. Também diferenciamos a Bíblia católica, a Bíblia das Testemunhas de Jeová para a nossa Bíblia, além de colocar aí algumas questões, como, por exemplo, quem estruturou a Bíblia em capítulos e em versículos? Alguém pode pensar que a Bíblia já existiu ou passou a existir com capítulos e versículos, mas eu digo para você que não, alguém teve aí esse trabalho. E eu tenho esse outro aqui, que na verdade é um livro multifuncional, é para você fazer anotações ou para você usá-lo como um devocional pessoal, tá bom? Esse fica no valor de 20, qualquer um dos outros dois, tanto o livro de escatologia como o manual, fica no valor de 30. Se os irmãos quiserem, no final, nos procurem, e eu tenho certeza que os irmãos serão abençoados para a glória de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o evangelho que Lucas escreve, no capítulo 24, a partir do versículo de número 49, perceberemos que Lucas ele vai pontuar os últimos momentos de Jesus aqui na terra. E é interessante que Lucas ele frisa claramente no verso de número 49 uma ordem, não um pedido, mas uma ordem formulada pelo Senhor Jesus. E ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É uma ordem direta. Jesus claramente pontua isso. Só que no Evangelho, Lucas ele não aborda claramente esses últimos momentos de Jesus, ou essas últimas falas de Jesus, antes de ser levado aos céus. Só que quando Lucas escreve o segundo tratado, ou seu segundo livro, que leva o nome de Atos dos Apóstolos, perceba que Lucas ele vai iniciar esse livro justamente de onde ele parou o evangelho que traz o seu nome. E é interessante que quando Lucas narra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 4, até o versículo de número 8, ele está pontuando justamente a questão da ordenança que Jesus dá aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. Se você observar o verso de número 4, é praticamente idêntico ao verso 49 do capítulo 24 de Lucas, pois o verso 4 diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouvistes. Então Jesus pontua aqui claramente que eles precisavam estar, permanecer, continuar em Jerusalém. Mas o que me chama a atenção também é o verso de número 8. Por que o verso de número 8? Porque na realidade, no verso de número 8, Jesus vai mostrar a finalidade de ser batizado com o Espírito Santo. Quando Jesus ele declara da seguinte maneira: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, para serem testemunhas. E aí Jesus pontua, tanto na Judeia, como em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então qual é a ideia aqui de ser cheio do Espírito Santo? Qual é a ideia de receber este poder? É ser testemunha de Jesus. Alguém pode até pensar que ser cheio, que está cheio, ser batizado com o Espírito Santo é para receber méritos, ou quem sabe estar em um status melhor, ou receber alguma posição diferente. Mas na realidade, a finalidade abordada por Jesus para a questão do batismo, para a questão de ser cheio do Espírito Santo, é ser testemunha do Senhor. E é interessante que ser testemunha do Senhor com o Espírito Santo
traz sobre nós a ideia do que Jesus fala a respeito dos sinais. Jesus diz que os sinais seguirão aos que creem, mas esses sinais só acontecem com quem está cheio do Espírito Santo. Então Jesus pontua aqui a ideia de permanecer em Jerusalém, de ser batizado com o Espírito Santo e a finalidade para esse batismo. Só que Jesus não permanece com os discípulos, mas o texto declara que ele é levado aos céus e os discípulos retornam para Jerusalém. E debaixo da ordem do bom mestre eles vão, e em um momento de oração, em momentos de escolha de um novo apóstolo, eles permanecem 10 dias na expectativa da chegada ou do derramamento do Espírito Santo. E quando nós olhamos para o capítulo 2, perceberemos que justamente no dia da festa de Pentecostes, no dia da festa das colheitas, ou no dia da festa das semanas, o Espírito Santo ele é derramado sobre aproximadamente 120 crentes que estavam no cenáculo em oração, em busca incessante, na expectativa da chegada do Espírito Santo. E é interessante que o verso de número 4 vai nos informar que não foi uma dúzia, não foi na verdade uma dezena, não foi 50%, mas todos aqui foram cheios do Espírito Santo. Todos receberam o Espírito Santo na sua vida. Você pode até não perceber, ou quem sabe até não saber, mas em Atos capítulo 2 e o verso de número 4, duas coisas inéditas na humanidade passa a acontecer. A primeira coisa é que em Atos capítulo 2, verso de número 4, a igreja passa a ser inaugurada, a igreja passa a existir, com uma colheita de aproximadamente 3.000 almas, em um sermão pentecostal que Pedro, ele prega justamente no dia do derramamento, para a multidão que estava do lado de fora. A segunda coisa é que o Espírito Santo passa a habitar no ser humano. Na antiga aliança, antes do Calvário, antes do derramamento de sangue, antes do preço ser pago, isso aqui a gente sabe de culto de doutrina, de escola dominical, que o Espírito ele era parcial na vida do ser humano. Ele vinha, operava, mas não permanecia, porque o preço ainda não havia sido pago. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, como diz Paulo, mas a partir do momento do sacrifício de Jesus no Calvário, conforme Paulo diz na carta aos Colossenses no capítulo 3, a dívida foi paga, a cédula que era contrária a nós, ele cravou no Calvário, e por conta disso o véu do templo se rasga de alto a baixo. O acesso que estava bloqueado com a morte de Jesus, oh aleluia, ele agora passa a ser acessível a todos os homens que se acheguem a Deus. Então, em Atos capítulo 2, verso 4, nós temos aqui a ideia do Espírito Santo habitando no ser humano. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele aclara de uma maneira tão interessante isto, que ele chega a afirmar e a dizer que nós somos templo do Senhor, e o Espírito de Deus habita em nós. Então, somos moradas do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Mas entenda, eu quero dividir essa mensagem em 2 pontos principais. O primeiro ponto é como receber, como estar diante do Senhor para ser cheio. E a segunda parte desta mensagem é: para que receber o Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? Irmã Josiane, Deus abençoe. Para que receber
o Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? Então são esses dois pontos que eu quero nessa noite me embasar, para que os irmãos entendam que nós precisamos, na verdade, ser cheios ou ser batizados com o Espírito Santo. E na verdade, se eu já sou, para que ser cheio? E se eu ainda não sou, para que ser batizado com o Espírito Santo? E a primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos é: se eu ainda não sou batizado, ou se já sou batizado, para que, ou com qual finalidade eu devo receber o Espírito Santo? Entenda que quando Pedro ele está pregando no dia de Pentecostes, a primeira mensagem pentecostal de toda a história, e Pedro vai usar justamente o texto de Joel 2, 28 e 29, que é a profecia do derramamento do Espírito Santo. Pedro, na realidade, vai dar para nós aí alguns pontos interessantes relacionados à ideia de como receber o Espírito Santo, ou de como ser cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero pontuar para quem ainda não é, e para quem já é, para ser renovado, para ser cheio, é a ideia de vivermos um verdadeiro arrependimento. Pedro vai dizer no capítulo 2 e no versículo de número 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, como receber o Espírito Santo? Como ter esse renovo do Espírito Santo? Muito simples. Em primeiro lugar, precisamos viver um verdadeiro arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu quero que os irmãos entendam que essa ideia de arrependimento é abandonar o velho e se vestir do novo. Jesus ele vai contar uma mini parábola, que na verdade não chega nem a ser uma parábola, é mais na verdade uma espécie de comparação, relacionado a alguns elementos, no capítulo 9 do Evangelho que Mateus escreve. E Jesus ele vai dizer da seguinte maneira: não se pode colocar pano novo em pano velho, não se pode colocar vinho novo em odre velho. Se coloca o pano novo em pano velho, o pano velho se rompe e a rotura fica maior. Se coloca vinho novo em odre velho, o velho odre se rompe e todo o vinho ele se esvai. Então compreenda, não dá para termos um novo enquanto o velho ainda permanecer. Não dá para sermos batizados, não dá para sermos cheios enquanto as mesmas velhas ideias, enquanto as mesmas velhas práticas, enquanto as mesmas velhas condutas, enquanto as mesmas velhas atitudes permanecerem inoculadas em nós. Só dá para receber o batismo, só dá para ser cheio plenamente do Espírito Santo quando a gente olha para dentro de nós e em nós mesmos, aleluia, ecoa a voz que diz: abandona porque eu quero ser cheio, abandona porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo, aleluia. A gente está vivendo um tempo, uma geração que está distante do que é ser batizado com o Espírito Santo. A gente está vivendo uma geração que está distante do que é ser cheio do Espírito Santo. Eu não sou tão veterano na igreja assim. Eu acredito que eu devo ter mais ou menos uns 16 anos de igreja, 11 de ministério, mas eu entendo por conta daquilo que eu vivi há anos atrás,
não sendo saudosista, mas já pontuando isto. Eu preciso que esta igreja, eu preciso que vocês entendam, oh glória, que havia uma entrega há décadas atrás, há anos atrás, havia-se um temor no coração dos crentes. Há décadas atrás existia um diferencial desta geração para a geração de décadas atrás. Pregador, o espírito não mudou? Não, permanece o mesmo. Pregador, a igreja mudou? Não, a igreja continua sendo a mesma. E o que acontece é que estamos sendo abafados pelo secularismo, estamos sendo abafados pela nova onda do momento, e tudo isso tem tirado de nós a ideia de ser cheio, a ideia de ser batizado. Mas eu venho como uma voz ativa e profética para te dizer: o Espírito quer te encher, o Espírito quer te batizar. Aleluia, aleluia, oh glória, oh glória. Quando falamos de um verdadeiro arrependimento genuíno, lembro-me do que Paulo diz, e ele declara: abandone as coisas velhas, porque tudo se fará novo. Então esta é a ideia do verdadeiro arrependimento: abandono das velhas práticas, conversão genuína. Um outro personagem que me chama muito a atenção dentro desse quesito é Pedro. Perceba que Pedro, quando Jesus o chama, Pedro segue Jesus de perto. Em Marcos capítulo 1, versículo de número 18, Pedro está colado com Jesus, Pedro está próximo de Jesus, Pedro é íntimo de Jesus, até chegar ao ponto de dizer: mestre, eu morrerei por ti, aonde tu for, eu estou colado contigo. Mas Jesus disse: Pedro, tu não sabe é de nada, rapaz, tu não conhece nada, pois eu te digo que antes que o galo cante por 3 vezes, você vai me negar. Aleluia. Pedro segue Jesus de perto, Pedro está colado com Jesus. Mas na noite do Getsemane, na quinta-feira de madrugada, quando chegam os soldados romanos para levarem o Nazareno preso até o sinédrio, Pedro, ele toma a espada, rompe a orelha de Malco. Conhecemos a história, mas o texto declara que Jesus entra e se apresenta diante de Caifás, é entrevistado, mas quem está do lado de fora é Pedro. E agora Pedro não está mais perto, ele não está seguindo mais de perto, mas em Lucas 22:54, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele está seguindo de longe, enquanto Jesus está lá dentro, sendo entrevistado no sinédrio. Pedro está do lado de fora, numa fogueira, se aquecendo. Alguém olha para Pedro e diz: você é um dele, você estava com ele, você se parece com eles. Pedro nega por 3 vezes. Eu já pesquisei, já tentei entender, mas não consegui uma explicação. Mas o fato é que quando Pedro nega pela 3ª vez, lá de dentro, não sei como, o texto diz que Jesus olha. Oh glória! Jesus avista. Não sei como, já pesquisei, mas lá de fora, Pedro percebe. E o texto diz que o semblante cai, ele chora. Aleluia! E passa a viver as horas, os momentos mais angustiantes da sua vida. A angústia de Pedro é tão grande que quando Jesus ressuscita,
para Maria Madalene, para as outras Marias, as mulheres que foram na manhã do domingo, Jesus diz: chama todos eles, digam que eu estou indo para a Galileia, e diga para Pedro que eu quero ver. Porque esse recado direto para Pedro, não foi para André, não foi para Tiago, não foi para Bartolomeu, não foi para Filipe, não foi para Natanael, porque foi justamente direcionado para Pedro. Porque Jesus sabia que Pedro ainda estava ferido, entristecido, e ele não estava com coragem de ver a face do mestre. Mas em João 21, por 3 vezes Jesus diz: Pedro, tu me ama. Por 2 vezes no original a expressão é: eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Mas a última expressão dentro do original, quando Jesus toca na ferida pela 3ª vez, que Pedro entende, Pedro inclina a cabeça e diz: Senhor, tu sabes que te amo. Aleluia. Aqui agora não é mais gostar, aqui agora é amar. Eu te amo. Antes eu gostava, antes eu estava perto, mas agora o meu sentimento é de amor. Eu te amo. E Jesus diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque a partir daquele momento o velho Pedro fica para trás, e um novo Pedro se coloca diante do Senhor. E no dia de Pentecostes não é João que toma a palavra, no dia de Pentecostes não é Tiago que toma a palavra, porque era um bom pregador. Mas quem toma a palavra era aquele que era considerado mais leigo, era considerado mais ignorante da turma. Quem toma a palavra é Pedro. Quem toma a palavra, aleluia, é aquele que se converteu genuinamente e foi cheio, e foi cheio, e foi cheio, e foi cheio do Espírito Santo. Se puder, se não for incômodo, aleluia. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, se puder, e diga para ele: quer ser cheio, quer ser batizado. Então entenda nessa noite que não dá mais para viver do jeito que está, não dá mais para continuar nas mesmas ideias, não dá mais para continuar nas mesmas práticas. O velho tem que ficar para trás, o arrependimento tem que ser sincero, o arrependimento tem que ser genuíno, porque Ele quer nos batizar. Segundo ponto, para quem quer ser cheio, para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, é uma coisa que está se tornando hoje, no nosso tempo, raridade. Mas eu acredito que ainda existe remanescentes que são da prática. E o que é, pregador? Oração. Eu lembro-me que enquanto eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não parei de buscar. Eu tinha uma coisa interna dentro de mim, que eu queria a qualquer custo ser batizado com o Espírito Santo. Eu ia em culto de avivamento, encontro de vaso, vigília, tudo que fosse falado em movimento, em avivamento, em batismo, em Espírito Santo, eu era o primeiro do banco. Eu passei mais ou menos uns 2 anos nesta busca.
até chegar ao ponto de pensar, eu acredito que eu não vou conseguir ser batizado com o Espírito Santo. Isso me gerou uma angústia tão grande, mas tão grande, que eu estava em uma tarde de avivamento, em um grande congresso que foi feito aqui na cidade, e naquele dia, eu estava tão crente, mas tão crente, que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, que eu chorava igual menino, eu estava fervoroso, achando que aquele era o dia. Porque na mesma noite, eu tinha sonhado que Jesus me batizava. Então eu fui entendendo, é hoje, é hoje, é hoje. Aí o pregador ministrou, pregou, tal, colocou todo mundo de pé, mandou segurar na mão e ele falou, Jesus vai batizar, Jesus vai arrebatar pessoas, Jesus vai curar pessoas. E foi um mover, eu ali, vai, agora. Não foi. Irmão, eu terminei aquele culto da tarde, atribulado. Eu dizia, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. E eu fui para casa indignado. Só que aí, veja bem, um amigo me liga, rapaz, tu não sabe quem vai estar pregando na igreja hoje. Eu, quem é? É o pastor que estava lá no congresso, lá, um pregador tal, é mesmo, então eu vou de novo. Quem estava atribulado algumas horas atrás, alguns momentos atrás, a esperança renovando. Aí fui, só que dessa vez eu sentei no último banco. Falei, eu vou ficar aqui. E se Jesus quiser me batizar, eu vou ser batizado aqui. E comecei chorando, me batiza. E não foi. Resultado, me tranquilizei, fui para casa e descansei a minha alma. Até que aqui, nesse monte, em um momento que eu não esperava, em um momento em que eu não achava, aleluia, naquelas rodas que antes tinha nesse monte de igrejas, eu estava ali, adorando, não me lembro nem com que igreja era, estava um breu, eu só sei que eu estava lá, e de repente vem um irmão, ora por mim, e Jesus me batiza com o Espírito Santo, aleluia. Mas só que antes disto acontecer, era oração de madrugada, era oração no monte, era oração no matutino, era oração à tarde, era oração praticamente o dia inteiro, inconsciente, pedindo a Deus, me batiza, aleluia. E hoje a gente percebe que a nossa geração está se esquecendo daquilo que nos aproxima de Deus. A nossa geração está se esquecendo daquilo que nos dá intimidade com Deus. A nossa geração está se esquecendo daquilo que traz a presença do Pai ao nosso encontro, que é a oração. Em Atos capítulo 4, versículo 31, o texto diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh glória! Não dá para ser batizado, não dá para ser cheio, se não houver oração, se não houver entrega, se não houver busca diante daquele que tem autoridade e poder para revelar, para transformar, para operar na nossa vida. Glória! Os apóstolos oravam, a igreja primitiva orava, e o Espírito Santo se revelava, o Espírito Santo se manifestava.
Oh, aleluia! Oh, aleluia! É muito bom estar em cultos de avivamento, em vigílias proféticas, em momentos em que o poder de Deus, Ele se move na nossa vida. Mas escute-me nesta noite, por gentileza, se não voltarmos à prática da entrega, da busca pelo Espírito, pela presença de Deus, nos tornaremos fariseus. Por quê, pregador? Porque estaremos apenas vestidos de uma pseudo-religiosidade, apenas estaremos com aparência, mas para Deus estaremos como sepulcros caiados. Mas aquele que se dispõe a se entregar, a buscar a presença de Deus, o brilho, a glória, a presença do Espírito Santo, ela é clara, ela é visível, ela é apresentável. Oh, glória! Enquanto a gente viver apenas de aparência, o nosso aspecto, o nosso semblante será comum, será parecido com qualquer outro tipo de pessoa. Mas a partir do momento que eu me entrego, a partir do momento que eu busco, a partir do momento que eu dou ao Senhor a direção da minha vida em oração, ei, se prepare, porque você será luz em meio às trevas. O brilho do Espírito resplandecerá na tua vida. Este mundo é um mundo de trevas, mas existe um farol que está ativo e que não para de brilhar. E esse farol que brilha em meio às trevas é você, é você, é você, é você. Por que, pregador? Porque o brilho do Espírito Santo está em nós, está em nós, Ele está em nós, está conosco. A gente não tem brilho próprio, não temos o que brilha, o que reflete, é o Espírito Santo. Aonde um crente cheio do Espírito coloca a planta do pé, né, que obachebia, né, candoré, o ambiente pode estar possesso, o ambiente pode estar escuro espiritualmente, as trevas podem estar ali predominantes, mas quando um crente cheio do Espírito Santo chega, aleluia, aleluia, um farol, um raio de luz, uma chama chega no ambiente. Se você está entendendo, levante a tua mão ao céu, por favor. Você é um farol, você é uma chama, tem fogo em você, tem um brilho diferente em você. Recebe o que eu vou te entregar aqui nesta noite. Eu não sei como está lá na tua casa, eu não sei o conflito que você está vivendo, eu não sei os dias de trevas que você está enfrentando, mas o Espírito nessa noite diz ao meu coração: tem fogo em você, tem autoridade em você, pode profetizar, pode declarar, porque o poder, a glória, a presença do Espírito que está na tua vida vai mudar o ambiente, vai transformar o ambiente. Se prepare, para o nome do Senhor ser glorificado. Se prepara, porque vai haver mudança. Quem está entendendo, levanta a mão. Quem é batizado, fala em novas línguas. Quem é batizado, recebe renovo. Aleluia! A tua casa será diferente,
A tua rua será diferente. O teu trabalho será diferente. Por quê, pregador? Porque a chama do Espírito está em você. A chama do Espírito está em você. A chama do Espírito está em você. Pastor Eliomar, igreja, estudando assim, por alto, alguns movimentos que a história nos apresenta. Para todo o grande avivamento na história, sempre existiu um polo central. Em Atos capítulo 2, o maior avivamento acontece no cenáculo, no centro de Jerusalém. Poderíamos falar de outros, mas por conta do tempo não dá. Mas em 1906, Rua Azusa, nos Estados Unidos, polo de um grande avivamento. Aleluia, aleluia. Em solo nacional, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas em 1910, essa mensagem do batismo com o Espírito Santo chega à nossa pátria amada. E de lá para cá, essa mensagem pentecostal se estende, não só na Igreja Assembleia de Deus, mas em várias outras denominações. E por esse motivo somos a maior denominação pentecostal do mundo. A Igreja Pentecostal Brasileira é a maior denominação do mundo. Mas em todos os grandes avivamentos da história, sempre existiu um polo central. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus está nesta noite nos convidando para ser um polo central, para um grande avivamento para essa geração, para esse tempo, para esse momento. Eu não sei se você entendeu, mas Deus, Ele quer te usar de uma forma tão extraordinária, tão profética. Aleluia, aleluia. Aonde você estiver, aonde você chegar, se prepare para a salvação de almas. Se prepare para curas divinas. Se prepare para revelações espirituais. Se prepare para dons espirituais. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas Jesus nesta noite quer derramar. Jesus nesta noite quer derramar nesta conferência do Espírito Santo algo poderoso sobre a tua vida. Amanhã, segunda-feira, algo diferente começará a desencadear na tua vida espiritual. Se prepare, porque muita coisa diferente vai começar a ser convergido na tua história. Você não vai entender, mas o Espírito te impulsionará e te fará entender. É a minha presença, é o meu poder, é a minha glória, é a minha presença, é o meu poder, é a minha glória. Pela terceira vez, para você entender, é a minha presença, é o meu poder, é a minha glória se manifestando na tua vida, se manifestando no teu ser. Então se prepara, porque está chegando do céu a presença dele para a nossa vida. Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Qual é a ideia do segundo ponto? Para quem é batizado, para quem quer ser cheio, é a ideia de ser revestido de poder. Pregador, oi, o que significa ser revestido? Me permita ilustrar. E a gente já está encerrando. Aqui estou eu vestido. Existe uma roupa sobre mim. Contudo,
a ideia de ser revestido é uma outra roupa que se coloca sobre a que já existe. Qual é a ideia de ser revestido de poder? Dentro do original, a palavra euduos, no grego, é justamente isso. É trazer um manto, um lençol e ser enrolado. Essa é a ideia. Quando o Espírito Santo ele vem e nos enche de poder, nós estamos recebendo, aleluia, um revestimento sobre a nossa vida. Nós estamos sendo cobertos por uma presença diferente. O Espírito Santo passa a agir em nós. O Espírito Santo passa a impulsionar a nossa vida com autoridade, com poder, com eloquência, com fervorosidade, com milagres, com dons espirituais, com a manifestação do sobrenatural. Essa igreja já me alimentou muito na época de cultos de vasos aqui, cultos proféticos aqui. E eu sei que esta é uma igreja de cunho pentecostal. É uma igreja que está baseada no movimento do Espírito Santo, com profecias, com revelações, com batismo com o Espírito Santo, com libertação na vida de pessoas possessas, com salvação de almas. E eu quero nessa noite pedir a você que esteja de olhos fechados comigo neste momento, por favor, se desprenda de tudo agora, esquece o horário, esquece tudo que possa roubar a tua mente, tirar a tua intenção nesta noite daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Orabacala mandaraia, eu não sei neste momento que Deus operará na sua vida, mas eu quero te dizer que hoje é uma noite em que Deus te trouxe para te dizer: eu quero te renovar, eu quero te renovar, eu quero te batizar, eu quero trazer para você dons espirituais, eu quero te usar profeticamente, eu quero te usar no fervor do Espírito Santo. Se prepare para voltar a falar em novas línguas, se prepare para sentir arrepios na tua pele como antes, se prepare para sentir algo diferente na tua vida, como você sentia antigamente. O Espírito Santo ele está nesta noite dizendo: eu quero te encher, eu quero te usar, a minha glória quer se manifestar na tua vida. Se você está entendendo isso nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, comece a adorar, porque enquanto você adora, os céus começam a se abrir. Enquanto você adora, o Espírito começa a envolver a tua vida. Lembra das noites em que Deus te dava sonhos proféticos. Lembra dos momentos em que Deus ele te usava profeticamente. Lembra dos dias em que você era usado por Deus de uma forma tão poderosa. Lembra quando você falava em línguas estranhas. Deus nesta noite está dizendo: eu estou te envolvendo nesta noite. Ai, 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 ai. Orabacalabá, orabacandaraia. Levante a mão ao céu, levante a mão ao céu, em nome do Pai, em nome do Filho, orabacalabá, em nome do Espírito Santo. Começa a receber aí, agora, 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 agora. Fale em línguas, recebe dons, recebe poder, recebe a glória. Vai, 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 se enche agora. Vem como labareda de fogo. Vai, vem como vai, labareda de vai. fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós.
Deixa agora o Espírito te envolver. Seja batizado, seja batizado. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Vai, 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 vai. Adora, 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 adora. Enche, 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 enche. Renova. Levante a mão e declara. Vai, ele vem, ele vem, ele vem. Fale novas línguas agora, 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 agora. Vai, orabacalabacandaraia, orabacalabá, orabacalabacandaraia. Repousa sobre cada um de nós. Repousa sobre cada um de nós. Aleluia! Ele está enchendo, Ele está renovando, Ele está batizando. Orabacalabá. Aleluia! Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Vai, 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 vai. Declara, declara. Vai, 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 vai. Tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. Agora, agora, agora. Até transbordar, Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Santo Espírito, Levante a tua mão ao desce céu. como fogo. Santo Levante a tua mão ao Espírito, céu. desce como fogo. Ele está descendo para encher. Incendeia. Ele está descendo para batizar. Ele está descendo para encher. Ele está descendo para batizar. Comece a declarar nesta noite. Comece a declarar nesta noite. Arabacalabacandaraia. Orabacalabá. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Comece a dar glória. Enquanto você dá glória, Ele te renova. Ele te batiza. Vai, 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 vai. Recebe Ele agora. Agora, agora, agora. Olha aí, olha aí. É fogo do céu. É fogo do céu. Agora. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, Aleluia. incendeia, 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 incendeia. Aleluia. De olhos fechados. Já estou retornando o microfone. Mas se puder nesta noite, declare dizendo: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes. E
Termine essa conferência do Espírito Santo cheio. Termine essa conferência do Espírito Santo cheio. Mão no coração. Mão no coração. Aleluia. 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 Alabacalabacandarabaia. Termine essa conferência cheio. Declare agora. Puxa lá de dentro, vai. Vai. Espírito. Espírito, Ele desce. Ele desce. que desce como fogo, Ele vem. como em Pentecostes, Oh, aleluia. que enche-me de novo. Declara mais uma vez. Vai. Espírito. Espírito, que desce como fogo, Oh, glória. vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Tem alguém aqui afastado de Jesus e que sabe que não dá mais para viver lá fora, e que sabe que hoje é uma noite que o Espírito Santo te tocou e Ele quer te trazer de volta para casa. Tem alguém afastado que quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão, volta. Volta, porque o Espírito Santo Ele quer renovar a tua vida, quer cumprir a promessa dele em você. Tem alguém nesta noite afastado que quer voltar para Jesus? Vem. Hoje é a tua noite, é o teu momento, é a oportunidade que o Espírito Santo está te dando de voltar para casa. Uma vida está voltando para Jesus. Aleluia. Tem mais alguém nesta noite que quer voltar para Jesus? É o teu momento. O Espírito Santo está dizendo para você: eu estou com saudades. Volta para casa porque eu te amo. Volta para casa porque eu te amo. Da baixo deve a sui. Aleluia. O Pai está com saudades de você. O Espírito está com saudades de você. Volta. Volta. Ele toca no teu coração nessa noite e te diz: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu te amo. Volta. Volta para casa. Tem mais alguém afastado que quer voltar para casa? Vem. Vem, porque o Espírito Santo te chama agora. Oh, aleluia. Volta para casa, volta para casa, volta para casa. Ele quer te receber de braços abertos. O Espírito quer te abraçar. O Espírito quer te envolver. Vem para casa. Volta para casa. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Sabe que Jesus é o único caminho. Sabe que Jesus é o único acesso a Deus. E que nessa noite o Espírito Santo te tocou. O Espírito Santo te envolveu. E você sabe que não dá para viver mais do jeito que está. Quer vir para Jesus hoje? É o teu momento. Quer vir para Jesus hoje? Esta é a tua oportunidade. Ele está batendo no teu coração. Volta. Ou melhor, vem hoje. Hoje é o teu dia. É o teu momento. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como Salvador? Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus como Salvador? Se não, que Deus abençoe.
Eu quero nesse instante retornar a palavra ao pastor Eliomar. Posso orar? Ok. Meus irmãos, de pé como estamos, por favor, estenda suas mãos para cá. Duas vidas que retornam para casa. Se a Bíblia diz que mais vale uma alma do que o mundo, imagine duas. Se a Bíblia diz que tem festa no céu por um pecador que se arrepende, hoje o céu está em festa em dose dupla. Aleluia! Eles estão de volta. Estenda suas mãos, Deus. Teus filhos retornam para casa. Meu Pai, teus filhos retornam para casa. Assim como na parábola do pródigo, que o pai recebeu com um abraço, com vestes novas, com uma festa. Nesta noite, Deus abraça os teus filhos que retornam para casa. Traz vestes novas sobre eles, que o Senhor lave com o teu sangue, porque eu sei que a festa no céu está acontecendo. Pai, eu te peço, escreve o nome deles no livro da vida, sustenta, firma os passos, e que todas as cadeias, que todo o mal seja repreendido agora. Nós profetizamos sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, o milagre, a vitória, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. A igreja que está feliz por essas duas vidas, aplauda e glorifica.